Corpo em Movimento. Os exercícios físicos, eles vão muito além da estética, né, gente? É uma atividade que dá muito prazer, é um hábito saudável, que traz uma série de vantagens para a nossa saúde do corpo e da mente. Seja para você fortalecer a sua musculatura ou ganhar mais resistência física, os exercícios são uma recomendação médica constante. Você vai no médico, o que ele fala para você? Pratique atividade física, não adianta só fechar a boca, e isso vai além dessa parte aí do emagrecimento. Mas será que é só começar? Ou é necessário antes ter uma orientação profissional antes de começar a se mexer? Quem já está comigo aqui no estúdio é o cardiologista Adriano Ribeiro. Doutor Adriano, venha para cá, por favor. Eu conheço tanto o pai desse moço jovem. Bom dia. Bom dia. Manda um abraço para o doutor Icanor, viu? Quantas Vou mandar consultas. Um abraço para ele, nosso atleta. Ele também gosta, viu? De atividade física? Ah, ele não pode parar, né? Ai, principalmente que quando bom. Tem muita primavera, a gente tem que se dedicar mais, né? Muita primavera, gostei, hein? No último bloco a gente vai falar muito das primaveras. Doutor Adriano, para quem nunca fez atividade física, é necessário um check-up antes, médico, para saber se está tudo ok? Olha, Patrícia, a gente tem que falar para os telespectadores o seguinte: a gente tem que facilitar a prática de atividade física, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter medo de ser sedentário, né? Porque o sedentarismo é um hábito que aumenta muito a chance de uma série de doenças crônico-degenerativas, cardiovasculares e neoplásicas, câncer. Então a gente tem que estimular as pessoas e não dificultar. Então, a necessidade de avaliação vai depender da pessoa e do que ela está fazendo. Tá? Por exemplo, se ela já tiver uma comorbidade, alguma doença já pré-existente ali, é bom consultar, tipo, sei lá, diabetes, algum probleminha no coração. Perfeito, é exatamente isso. Então, o primeiro parâmetro é a idade. Se a pessoa tem mais de 35 anos... Tipo, tá? Eu tenho mais de 35 anos. A gente precisa de um cuidado especial pela nossa experiência, né? Esse é um parâmetro. O segundo são as comorbidades que você falou. Condições que aumentam o risco cardíaco da pessoa. Então, quem é hipertenso, quem tem diabetes, quem tem colesterol alto, quem é fumante, quem está obeso. Essas condições aumentam o risco de doenças cardiovasculares, portanto, é recomendado, né, é de bom senso, de bom tom que a pessoa passe por um cardiologista antes. E o terceiro fator, fora a idade, fatores de risco, é se a pessoa tem algum sintoma, né? Se a pessoa tem dor no peito, se a pessoa tem falta de ar quando faz exercício, tem palpitação ou tem desmaio, essa pessoa obrigatoriamente tem que ir no médico antes de fazer uma atividade física, principalmente se for uma atividade física pelo menos de moderada intensidade. A caminhada é mais tranquilo, mas igual você que estava começando a correr, que é uma atividade de moderada a alta intensidade, aí o cuidado tem que ser um pouquinho maior. Antes de começar, por exemplo, a entrar num grupo de corrida, tem que saber como é que está o coração. É fundamental, né? Porque o esporte, apesar de reduzir mortalidade, ser uma das principais ferramentas para a gente viver mais e viver mais feliz, na hora do exercício existe um estresse para o organismo. O nosso batimento cardíaco vai aumentar, a nossa pressão arterial vai aumentar, a circulação de sangue aumenta muito, e isso em algumas pessoas que às vezes têm alguma doença silenciosa que não deu sintoma, isso pode causar eventualmente fatalidades. Lembrar que isso é extremamente raro, desfechos adversos no esporte, mas a gente tem que se precaver. Então essas pessoas que vão fazer um exercício de mais intensidade, têm mais que 35 anos ou têm comorbidades, procure seu cardiologista, seu médico do esporte, seu clínico para fazer uma boa conversa, um exame físico bem feito, uma medição de pressão e alguns exames bem básicos para se proteger. Academia. Eu vou para academia, eu quero fazer musculação, vou fazer lá um programa, vou todo dia. Também é bom passar pelo médico antes? Da mesma maneira, a recomendação é exatamente a mesma, né? Existem diferenças do aeróbico, que é a corrida, né, o cardio, a natação, a bicicleta, do treino de força, da musculação. A musculação qual que seria a diferença fisiológica principal? A musculação aumenta mais a pressão arterial. Então, por exemplo, alguém que é hipertenso tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Dependendo da época do ano que está fazendo é diferente, mas lembrar que o exercício de musculação ele é fundamental também para redução de mortalidade e para manutenção de autonomia. Você mantém a sua, vamos dizer assim, a sua fundação forte. Então você consegue se movimentar melhor, ter menos chance de queda, você tem menos osteoporose. Então você trabalhar essas duas vertentes, aeróbico e força, é fundamental para otimizar a saúde. Se eu subo uma escada e sentir muito cansaço, eu devo me preocupar?
Assim, uma pessoa que tá parada, subir escada é um exercício de intensidade boa, né? Você tá subindo, né? Dependendo de quantos degraus foram, é bastante coisa. A tendência não precisa ficar preocupada, mas se demora muito para recuperar, se tá ofegante, demora 2, 3, 4 minutos para recuperar, isso pode ser um sinal de alerta, ou que você tá extremamente descondicionado, que vai ter que fazer mais vezes, e à medida que você for fazendo, isso vai melhorando. E se, por exemplo, depois de uma corrida, eu tive um pouquinho de... Eu não sei se eu tô falando certo, mas parece uma arritmia, assim, né? Uma desritmia. Aproveita e explica pra gente, tecnicamente, o que significa isso. Quando a gente corre, é normal, é obrigatório que o nosso batimento cardíaco aumente. Então, quando a gente para, o nosso coração vai estar muito acelerado. Então, às vezes, a gente percebe esse coração acelerado. Tá? Ele está batendo regularzinho, mas ele está acelerado. Isso não é uma arritmia, é só uma aceleração fisiológica esperada. Agora, se a gente percebe uma palpitação que não melhora, passou 1, 2, 3 minutos, ainda está acelerado, ou você percebe irregularidade do batimento, ou você sente algum desconforto, pontada, isso tem que ser valorizado e isso requer uma investigação mais especializada. Para um eletro, fazer um teste de esforço, né? São exames cardiológicos básicos que permitem que a gente tenha uma noção melhor de como você está de capacidade física e como funciona seu coração para não correr nenhum risco. Agora eu vou puxar a sardinha mais pro meu lado, doutor. Você está falando bastante depois dos 35 e depois dos 50, 60. Como é que a gente deve se comportar em relação à atividade física? O exercício é uma ferramenta que ela tem que estar na vida das pessoas o quanto antes e por mais tempo possível. Então não existe uma idade onde você fala, não, isso aqui não pode. Sempre a gente deve fazer. Queremos envelhecer com qualidade, com menos doença, com menos remédio? Faça atividade física. As pessoas de mais idade, mais experientes, é uma fase onde a gente perde principalmente muito osso e muito músculo. Então, essa faixa etária é uma faixa etária onde é fundamental o treino de força. E às vezes as pessoas negligenciam isso, pensam que a força é só lá para os jovens, que pensam mais em estética, mas funcionalidade, você ser independente, você não precisar dos outros para fazer nenhuma tarefa, isso exige prática de exercício de força, musculação, pilates, 2 a 3 vezes por semana pelo menos. E aí complementado com exercício aeróbico, o idoso tem que adaptar, porque às vezes tem artrose, aí não pode ter muito impacto, a corrida talvez seja tão bom, a caminhada é melhor, um elíptico, uma coisa na água, né? Assim, a gente sempre fala adaptar o exercício para cada faixa etária, mas ele sempre deve estar presente. Raras são as condições de saúde, a gente tem que proibir a pessoa de fazer um exercício. Fora que para a saúde mental, né, doutora Adriana? Acho que principalmente quando a gente faz uma caminhada ao ar livre, vendo a natureza ali, isso auxilia até casos de depressão, por exemplo. Tem muitos trabalhos na literatura, saiu um recente mostrando exatamente isso, que a redução da incidência de depressão, transtornos de ansiedade, crise de pânico, coisas tão prevalentes na nossa sociedade hoje, eles se reduzem de maneira bastante significativa com a atividade física. E quem está com uma depressão instalada, uma ansiedade já tratando, tomando remédio, a atividade física beneficia, reduz sintomas, sai do remédio mais rápido. Então, assim, a atividade física não é só coração. As doenças neurodegenerativas, o Alzheimer propriamente dito... Eu ia perguntar sobre Alzheimer agora. A demência, assim, a gente estimular o nosso corpo, ele é fundamental. Não só exercícios mentais que são importantes, mas atividades físicas, já está bem definido isso. Câncer de mama na mulher é uma coisa que todo mundo se preocupa, atividade física reduz também. Então eu brinco que assim, se tivesse numa farmácia uma pílula de exercício, seria o remédio mais vendido do mundo porque beneficia tudo. É câncer, pressão alta, colesterol, diabetes, Alzheimer, osteoporose, depressão, ansiedade, ou seja, nós temos que tentar colocar a atividade física na nossa vida o quanto antes e fazer a maior parte dos dias da nossa vida enquanto a gente puder. A gente falou de corrida, caminhada, musculação, né, que está na academia, pilates, alguma outra, por exemplo, que você tenha mais afinidade, que você fala assim, eu gosto, sei lá, né, você falou também da natação, mas uma dança, uma luta, é tudo bacana. Eu acho que, assim, o principal problema do esporte, como ele tem que ser a vida toda, a pessoa tem que gostar. Porque se você manda a pessoa fazer um exercício que ela não gosta, ela vai fazer por 1 mês, 2 meses, porque ela estava com medo, o cardiologista pediu, alguém encheu o saco dela, ela vai fazer, mas não vai ter adesão. Então, pra gente ter adesão, precisa ser algo que gosta. A gente vê muito hoje o beach tênis, uma modalidade que
Qualquer faixa Pegou. etária gosta muito, é fácil, tecnicamente não exige muita coisa. Então a pessoa gosta de um ambiente legal, ar livre, areia, música, é muito legal. As lutas são muito interessantes, porque a pessoa desestressa, bate no saco, chuta ali a almofada, é muito interessante. O que a gente fala é, acha um esporte que você gosta, às vezes vai com algum amigo, né, o marido, a esposa, vai mais gente, participe de alguma assessoria, de um grupo, sinta-se parte. A questão da sociabilização. É verdade. Né? O esporte, ele tem muito disso, né? Por exemplo, um vôlei, você tem que montar um time, jogar contra outro time, você está se socializando Você tá também, dando né? risada, no final um brinca com o outro, tira sarro. É verdade. Isso faz parte do benefício, né? Você tá num grupo, isso vai trazer benefícios outros, não só para a saúde, mas para a parte mental que você trouxe agora há pouco. Então, o esporte, a gente tem que achar alguma coisa e parar com manter. Eu não posso, eu não gosto. Acha alguma coisa que você gosta. É impossível não ter nada que você se identifique um pouquinho mais, né? Com certeza. Doutor Adriano, obrigada pela sua presença, fala muito bem. E vamos começar a se mexer, né? Vamos começar, sempre é tempo. Saúde ótima, tem que ter atividade física inserida no dia a dia. Obrigada, doutor Adriano. Olha aí, gente, qualidade de vida, atividade física